paz, boa tarde, shalom, que a presença do Senhor Jesus seja tremenda sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós estamos gravando esse vídeo, mais um vídeo, esse é o terceiro vídeo da série Verdades que nós queremos acreditar. Hoje, como tema da palavra é casamento ou fuga. Você casou para fazer o outro feliz, para formar uma família diante do Senhor, para criar filhos, para gerar filhos para o Senhor, ou você casou para fugir de uma situação, talvez fugir da opressão que você acha que sofre dentro de casa, sofria com seus pais, talvez para fugir de uma história triste de traumas dentro de família, através de abusos físicos, abusos sexuais, abusos emocionais, de todas as formas. Talvez você tenha casado para acreditando que você teria uma liberdade que você não tenha, que você não teria na casa dos seus pais. Mas eu quero te dizer que o casamento é para a glória de Deus. Amém? Casamento é de Deus. Casamento não é do diabo. A família não é do diabo. Por mais difícil que seja o momento, não é. Amém? Talvez vocês não estejam se entendendo por uma série de coisas que sem a direção do Senhor, sem a visão daquilo que o Senhor quer, enxergando aquilo que está à volta no natural, não tem entendido o que Deus está tentando fazer e que Deus está movendo no espiritual. Mas que você traga o Senhor para esse casamento, porque se ele já foi feito, amada, agora é fazer dar certo. Tem que fazer dar certo, você tem que estar lá e fazer dar certo no Senhor. Amém? O Espírito Santo pode te conduzir, o Espírito Santo vai te conduzir, o Espírito Santo tem a direção certa no momento certo para todas as coisas. Amém? Que a paz de Cristo esteja sobre a sua família. Vem conosco, tá bom? Graça e paz, que essa palavra possa edificar o teu coração. Não esquece de assinar o sininho, tá bom? Vai aparecer aí embaixo o canal, você vai lá, curte, dá um like, porque o YouTube entende que você gostou e coloca lá, dispõe o vídeo para aparecer para mais pessoas, tá? Curte, dá aquele like bacana, maneiro, compartilha com seus amigos se você achar essa palavra interessante e edificante, tá bom? Você vai lá também, envia para alguém que você sabe que está precisando dessa palavra, você medita nela, que o Senhor possa falar ao teu coração. O intuito dessa palavra, o intuito desse canal é trazer do coração do Senhor uma palavra para a nossa vida, para os nossos dias, não aquilo que a gente acha que sabe, mas aquilo que o Senhor tem para a gente. Amém? Então que você possa crescer na graça e no conhecimento, que você possa dentro daquilo que o Senhor Jesus tem para todas as famílias e para o casamento, porque o casamento é bênção, amado, o casamento não é castigo, o casamento não é fora de moda, o casamento não é algo assim, trocado, não é uma prisão, o casamento é bênção, tá? Você pode fazer o outro feliz, o outro pode e deve te fazer feliz, é isso que o Senhor projetou para a família e para o casamento, para que nós fôssemos felizes e felizes nele, tá bom? Então assim, se você casou achando que você vai ser feliz, Deus tem uma palavra para o teu coração, amada. A verdade do casamento é que você casa para fazer o outro feliz. Amém? Casamento ou fuga? Bora lá. Eu quero indicar para vocês o canal de dança de uma amiga minha, missionária, Ana Luísa. Tá bom? O nome do canal é Momento Dance. Ela tem lá técnicas e dicas no Senhor para você formar montar uma coreografia, sabe, profética dentro da direção de Deus. Dá um pulinho lá, Momento Dance, com a Ana Luísa. Você vai adorar o canal, é uma bênção. Até eu que não danço, acho bacana, assisto. Vai lá, curte, assiste, passa para outras pessoas, passa para ministras de dança, passa lá na sua igreja adiante, tá bom? O Ministério de Dança, vem com a gente e o Senhor fale ao nosso coração. Graça e paz. E o Senhor trouxe uma palavra, né? O Senhor tem uma palavra para nós. Então, dentro disso, tudo que o Senhor fala para nós, vai falar através da sua palavra. Eu quero que você entenda, tenha a mente e o coração aberto para entender que casar é a missão de fazer o outro feliz, tá bom? Casamento é o empenho em trazer um ambiente de paz, um ambiente de glória para a vida do outro, tá bom? Talvez a gente tenha casado, talvez você tenha casado para fugir de uma série de coisas, né? O título da mensagem de hoje, casamento ou fuga? Talvez você tenha se casado para sair debaixo da autoridade dos seus pais. Talvez você tenha casado para fugir de abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, uma série de traumas, feridas do passado. Talvez você tenha casado para sair de uma realidade que você julgava ruim e tentar entrar numa realidade de liberdade. Quantos jovens a gente vê casar hoje, quantas pessoas, não só jovens, tá? Casar hoje achando que vai ter uma liberdade, né? Principalmente se tratando de jovens, porque quando se sai, porque a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe e unir-se a uma mulher.
Então, assim, a gente sai da casa dos pais para que a gente casar e formar uma família. Essa é o andamento natural esse, né, da vida do homem. Mas por que nós casamos? Nós casamos porque nós entendemos que é o tempo do Senhor. Nós casamos para que a gente construa uma família debaixo da direção de Deus, para que a gente seja bênção para a vida do outro, ou a gente casa para fugir de uma série de realidades que a gente não queria estar lá. Não queria estar no abuso, abuso de todas as formas, sofridos, tantas jovens sofrem durante a infância e encontram no casamento precoce a fuga, a saída para essa situação. Quantas pessoas tentam achar no casamento a liberdade que não tinha dentro da casa dos pais, porque tinha que dar satisfação, tinha hora para chegar, ou está debaixo mesmo da autoridade dos pais e casa achando que agora vai ter domínio da própria vida. Só que deixa eu lembrar uma coisa, amado, quando a gente casa com uma outra pessoa, para trazer para ela um ambiente de glória, um ambiente de paz. Essa é a visão do casamento bíblico, tá bom? Então a gente precisa entender que entrar na vida do outro é responsabilidade. Então a gente precisa entrar na vida do outro para ser bênção para ele, para ser alguém que soma, para ser a disjuntora, para ser um companheiro, para ser o cabeça da casa. Não o filhinho da mamãe que na primeira crise conjugal que tiver com a esposa, ele vai correr de novo para a casa da mãe para falar mal da esposa, o quão mal ela cozinha, o quão mal ela lava roupa, o quão irresponsável ela é com os serviços de casa, amém? Quando você deveria ter prestado atenção nisso antes de casar. Ou será que você vai correr para sua mãe para reclamar o quão grosso ele é, o quão frio ele é? Talvez você não tenha percebido isso, porque ele já era frio com os pais, e aí você casa para ter uma suposta liberdade e descobre que esse esposo não é tão carinhoso assim, e esse esposo não é o seu melhor amigo, não é o cabeça da casa, é o cara que quando enfrenta dificuldades emocionais, ele não consegue conversar com você. Ele fica frio, ele fica grosso, ele fica distante. Ele não é o cara que deveria impor a mão na sua cabeça e ministrar a palavra de Deus. Uma série de coisas. Casamento ou fuga? A gente precisa entender no Senhor verdadeiramente o sentido da palavra casamento. Porque nunca se teve tanto divórcio no meio crente, no meio do povo de Deus, como se tem no dia de hoje. Nunca se divorciaram tanto os filhos de Deus como se tem se divorciado hoje. E a desculpa sempre é, e na verdade eu não vou falar desculpa, porque cada um sabe onde o calo lhe aperta, mas a falta de maturidade emocional traz esse desgaste. A falta de maturidade traz essa saída. E qual é a saída? O divórcio. Né? E aí vai se para diante de um juiz, desfaz a família, separa, porque ela não cozinhava bem, não cuidava bem da casa, não era amiga, ele não era carinhoso, ele não era o cara que eu pensei que fosse, uma série de coisas. Ou então eu não conseguia a liberdade que eu tinha, e aí eu casei para ter uma falsa liberdade e me divorcio, e só então eu fico livre. Essa é a visão de muita moça hoje em dia, por incrível que pareça. Elas casam para sair da casa dos pais, debaixo da autoridade dos pais, e se divorciam, logo depois não aturam nada, não consegue ceder, não consegue aprender, não consegue ser a disjuntora, né? Não aprende a ser aquela que vai respeitar o esposo e prefere se divorciar. Quem você é? Vem comigo e que o Senhor possa falar ao nosso coração nesses minutos seguintes. A gente vê hoje muitos casamentos, né, dando errado e não fluindo como deveria. A gente vê lares crentes, eu estou falando agora de lar crente, tá, amado? Quem não é crente está aí no sistema do mundo, eu estou falando de crente. Lares evangélicos, crentes, que deveriam ser crentes em Cristo. Eu não estou falando crente como o diabo é, não, estou falando crente em Cristo. Um lar que deveria ser um ambiente de glória, um ambiente de paz, onde os pais deveriam ter uma posição essa de aqueles que lançam, né, profetas que lançam seus filhos para as nações, né, para a direção de Deus, para que o Senhor use, para que o Senhor levante, para que o Senhor envie, né, pais que ensinem a esses filhos a serem homens e mulheres de Deus. Mas não, infelizmente, a imaturidade emocional trouxe problema para dentro das casas, dentro dos lares, dentro das famílias. Né? A palavra de Deus vai falar em Colossenses 3, no versículo 18 e 19, o Senhor vai dar uma série de ensinamentos de como se deve comportar através da vida do apóstolo Paulo. Ele vem dizendo como se deve ser um casamento. 1 Pedro, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, o Senhor ensina como se deve ser um casamento através da vida, né, do apóstolo, a mesma coisa. O Senhor ensina como se deve andar, como se deve se comportar para ter um casamento exemplar no Senhor. Mas será que a gente está disposto a isso? E o que a gente precisa entender é que essa falta de maturidade, inteligência emocional, ela vai trazer uma série de problemas. Se a gente não aprende a viver como solteiro, se a gente não aprende no Senhor encontrar cura para traumas, para alguns problemas do coração,
se a gente não consegue no Senhor encontrar uma direção para um comportamento, se talvez a gente não tenha tido um comportamento bacana como filho, e mesmo assim que quisemos casar, a gente precisa entender que a gente precisa ter um comportamento bacana casado. A gente precisa ser gente boa. Isso independe de ser crente ou não. Acho que a gente tem que ser gente boa sendo crente ou não. Mas se não conseguimos ser essa gente boa não sendo crente, então vamos aproveitar no Senhor, deixar o Espírito Santo tratar o nosso coração, porque pessoas feridas ferem, pessoas traumatizadas traumatizam, pessoas cortadas sangram em cima da outra. Se você não aprendeu a ser um bom ímpar, você nunca vai ser um bom par. Se você não aprendeu a se satisfazer individualmente, pessoalmente, com as suas conquistas, com a sua pessoa, com a sua vida, você nunca vai conseguir ser bênção para a vida do outro, porque você vai tornar o outro insatisfeito. Você, em vez de ser esposa ou esposo, você vai se tornar o algoz do outro. Você vai ser motivo de lembrança de tristeza, porque quantos casamentos acabam, e casamentos esses no Senhor, onde as pessoas acabam como inimigas, um falando mal do outro, um denigrindo a imagem do outro, colocando os filhos no meio dessa confusão toda, que quando se tem filhos é pior ainda. E eu não estou dizendo que quando não tem filho é mais fácil divorciar, não, ok? Porque casou, meu irmão, segura a bronca. Casou, vai para o Senhor e busca solução para isso. Se não está debaixo de espancamento, ok? Se não está embaixo de abuso físico, se não teve adultério, vai para a guerra, vai lutar por esse casamento, vai trazer isso aí para a presença do Senhor. Ah, mas mãe adulterou, amém. Você tem a opção, a Bíblia te dá a opção de você perdoar e continuar nesse casamento, fazer isso dar certo e ser bênção. Agora, se você não quer, porque a Bíblia te dá respaldo, porque diante do adultério, que na verdade não é o Senhor, é o respaldo que Moisés dá para os homens naquela época, com o coração endurecido, para as pessoas naquela época, com o coração endurecido, então ele dá esse respaldo aí, então que se divorcie. Deixa eu te falar algo, amado. Se você escolheu isso, então seja decente. Seja uma pessoa que, guarda, um dia ele foi seu companheiro, um dia ela foi sua companheira. Ah, é cheio de defeito, errou pra caramba comigo, todo mundo tem que saber que ele errou. Quem precisa saber que Deus pode mudar todo erro é você, é a gente no Senhor. Então o que a gente precisa entender para os pés do Senhor, não é denegrir na imagem do outro que a gente vai se fazer bem, que a gente vai ter uma boa imagem, não. Não deu certo dentro desse contexto de o abuso físico, porque a agressão, o adultério que você perdoou, mas não quer seguir junto mais, beleza, segue o seu rumo, cada um segue a tua vida, mas o que precisa entender é que no Senhor a gente precisa ter uma boa palavra, uma palavra temperada. A gente precisa não suscitar a ira dos filhos, como mãe, como pais, porque o que se acontece, qual é a forma de maturidade, principalmente no meio crente, e eu vejo isso acontecendo, porque isso acontece. Vai lá e fala mal do outro para os filhos, enche a cabeça desse filho contra o pai, porque seu pai adulterou, porque seu pai não presta, porque seu pai isso, porque seu pai aquilo, porque olha, formou uma nova família, ele ama lá os filhos, ele não te ama mais. Porque tua mãe não presta, tua mãe não é uma boa mãe, tua mãe não tem nada na cabeça, tua mãe... começa a denegrir a imagem do outro para o seu filho. Sabe o que você vai fazer? Você vai criar um próximo esposo e uma próxima esposa péssimos, porque são crianças com feridas emocionais, carregando o peso de problema dos pais, que não souberam resolver, não foram maduros o suficiente. Então não sangre em cima do outro se você foi cortado um dia. Não traumatiza se você foi traumatizado. Amém? Não seja uma pessoa ferida, não fere o outro se você foi ferido. Busca no Senhor essa cura, essa lavagem interior. Vai para o joelho, um dia eu fui ferida, filho, de todas as formas. E sabe o que eu fiz? Eu encontrei no Senhor, eu falei, eu não vou trazer para os meus filhos o peso de maldição de pensar mal do pai, não. Eu nunca falei mal do pai deles para eles, nunca falei. E nunca falei para ninguém. Sabe o que eu fazia? Eu dobrava o joelho, ia para o quarto orar. Eu fiquei 2 anos para poder sair de dentro de uma depressão, mesmo estando na presença do Senhor. Depois que não deu, eu fui buscar no Senhor refúgio, fui buscar auxílio no Senhor. Eu fui buscar ser alguém curada no Senhor. Porque quem não é curado, quem é ferido, fere, machuca. E a gente precisa entender que a gente tem que ser bênção para a vida do outro. Ser tu uma bênção. Paulo vai falar para Timóteo, isso ele não está falando só acerca de ser marido, não. A gente crente em Cristo tem que ser uma bênção para o outro. Porque tem ímpio aí que a bênção é melhor do que a gente, para a vida do outro. Então não sejamos impiedosos. Porque se eu não consigo ser bênção para esse outro, então eu provavelmente vou ser algo que não é legal para a vida dele. Porque o que não é bênção é maldição. Então a gente só consegue ser uma coisa ou outra. E quando eu não sou uma bênção para a vida do outro, então eu posso ser uma pedra de tropeço, motivo de trazer uma maldição, sabe? Motivo de ser algo muito ruim para a vida do outro. Então a gente precisa ter isso como consciência, como ponto de partida. O que você quer ser na vida do outro? Isso precisa ser pensado
antes de você partir para o casamento. Eu não sei a situação que você está passando, então hoje você vai dizer a seguinte coisa: mas você não sabe o que eu estou passando dentro dessa casa, portanto eu quero sair correndo. Se você quer sair por pressa, por N motivos dessa casa, que não seja ser bênção para a vida do outro, então você vai formar uma casa com um problema. Talvez os mesmos problemas que você esteja enfrentando dentro da sua casa, em âmbito emocional, em âmbito psíquico. Então a gente precisa entender o que a gente quer ser para a vida do outro e o que a gente quer ser para Deus, em Deus. Então queira ser em Deus uma bênção, né? Para que você seja uma bênção verdadeira como mãe, como pai, como esposa, como mulher. A gente tem que ser bênção em todos os sentidos, como esposo, porque o Senhor não fala só para a esposa não, tá? A esposa sabe, ele edifica o lar, a tola destrói. Mas o esposo também, aquele que não cuida da sua esposa, dando a ela honra como vaso mais fraco, a Bíblia vai dizer que o Senhor não ouve, ele impede essas orações. Tá? Eu vou ler aqui, daqui a pouco eu vou trazer isso à luz da palavra, para não ficar só nas minhas palavras. Então vamos partir para esse ponto do princípio, ser bênção na vida do outro. Qual é o motivo? A primeira pergunta que você deve fazer quando você for casar. Você quer casar para quê? Para que a gente não gere um problema, para que Satanás não ache no meio, nessa hora aí que você casou, por N motivos, menos ser bênção para a vida do outro, ele não acha um espaço nesse lugar, ele não acha um lugar para habitar aí dentro dessa casa, dentro dessa família, dentro desse matrimônio, e criar um inferno para a vida das pessoas à volta, criar um inferno para a sua própria vida, criar um inferno para a vida dos seus filhos, né? Trazer problemas às vezes para os pais, porque hoje tem casais que não se dão bem, e quando não se dá bem, dependendo da forma que se separa, toda a família é envolvida, a família da noiva e a família do noivo, cria um problema, amado, a gente cria guerra com outros, sabe? Porque eu sempre disse isso e é uma verdade, a gente precisa meditar nisso. Eu sempre disse isso para os meus filhos mais velho, Wallace, que é casado. Eu sempre disse isso para minha filha Ingrid, que casou há pouco tempo, esse ano agora, fevereiro de 2020. Eu sempre disse para eles, tem a Isabela mais nova, que é solteira ainda, mas eu sempre falei para eles a seguinte coisa: a gente precisa controlar as nossas emoções, para que a gente não passe por cima do outro e fira as emoções do outro. A gente precisa entender em que contexto a gente está inserido, porque a minha dor não me dá o direito de ferir ninguém. O meu problema mal resolvido problema é meu. A minha filha mais nova, a Isabela, ela falava uma frase que hoje eu repito ela brincando, mas ela dizia assim: e o problema é o meu. Criança não sabe se expressar, então ela queria expressar dessa forma bem clara. Então hoje eu repito para mim: o problema é o meu. E se esse problema é o meu e eu não trato, então ele vai passar a ser problema para o outro. Então vamos ser uma bênção, vamos não ser problema para o outro, vamos ser a calmaria, né? Não vamos, porque quem planta vento, amado, vai colher tempestade. Vamos ser a calmaria para a vida do outro, vamos ser motivo de bênção, vamos ser motivo de paz, vamos ser motivo de reunião, vamos ser exemplo para os casais mais novos, né? Vamos ser exemplo para os casais do mundo, porque os crentes hoje estão sendo tudo menos exemplo para os casais do mundo. Então vamos ser exemplo do casal no mundo, sabe? Um casal crente em Cristo, como a Bíblia fala, como o Senhor ensina. Numa série de passagens bíblicas, o Senhor nos dá direcionamento de como ter um lar em paz, como ter um lar abençoado. A gente precisa entender isso. E bênção não é necessariamente, o Senhor quando fala de bênção, não está falando necessariamente de algo financeiro, não. Ah, mas eu tenho um emprego, eu tenho um bom salário, eu sou uma pessoa benquista. Isso não quer dizer que você é abençoado, não, amado, nem que você é benção para a vida do outro. Você ser bem resolvida, você ser descolada, você ser uma profissional excelente, não quer dizer que você é uma bênção para a vida do outro, não. Não quer dizer que você é uma bênção para a vida das pessoas à sua volta, nem mesmo dos seus filhos, não. Talvez a gente possa ser uma péssima mãe, um péssimo pai. A gente possa ser péssimo companheiro de trabalho. Porque quando a gente está com o nosso emocional bagunçado, a gente cria um ambiente ruim à nossa volta, a gente cria uma atmosfera pesada. Não tem aquelas pessoas que chegam com uma atmosfera pesada, fechada? Pesa. E como crente em Cristo, a gente precisa criar uma atmosfera de glória, a gente precisa refletir essa glória, a glória do Deus Pai, em Jesus Cristo, na nossa vida, através do Espírito Santo. E é isso que a gente precisa entender, trazer uma atmosfera de glória para as pessoas à nossa volta, porque a atmosfera em Cristo, ela cura, ela salva, ela liberta, ela transforma, ela muda gerações. Colossenses 3 diz assim, eu vou ler aqui a partir de algum versículo, Colossenses capítulo 3, versículo 18. Eu vou ler a partir do versículo 18, diz assim: esposas, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Algumas palavras vai dizer, não a trateis mal. Filhos, em tudo obedeceis vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados
Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em gentileza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Nós precisamos entender isso no Senhor. Colossenses 3, versículo 18, versículo 19. Eu li um pouquinho mais, eu fui até o 23. A gente precisa entender isso no Senhor. Olha o que o Senhor vai falar acerca em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Olha o que o Senhor fala. Aliás, versículo 1 ao 7, mas eu vou ler só o versículo 7, para não me estender muito. Você leia aí o versículo 1 ao versículo 7. 1 Pedro 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a esposa, com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Marido, se você não trata a sua esposa, não dá a ela honra como faz mais fraco, não sou eu que digo não, amado, é a Bíblia que diz, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, que as vossas orações são interrompidas. Sabe o que o Senhor está falando? Ele não ouve a tua oração, marido, esposo, se você não trata bem a sua esposa, se você não dá a ela honra como vaso mais fraco. Sabe o que o Senhor está ensinando? Como se deve cuidar de um filho, que a gente não deve desanimar um filho, porque às vezes a gente, com o peso errado das nossas emoções frustradas, a gente desanima os nossos filhos. Quando não gerar filhos para suprir uma necessidade, uma carência, que a gente não conseguiu encher ela de Deus, a gente não conseguiu ocupar o espaço vazio que a gente tinha por causa de traumas, feridas, ou vazios, ou rejeição. Aí se vai lá, casa, tem filhos e tenta projetar nesse filho a carência que você não foi suprida, que você não aprendeu a suprir em Cristo. Sabe o que a gente faz com isso? A gente desanima os nossos filhos. A gente cria filhos doentes porque a gente passa para eles a nossa doença. Então a gente precisa entender. Sabe o que a palavra do Senhor vai falar em Provérbios 15, no capítulo 15, versículo 1? Eu vou abrir aqui para você. A minha Bíblia tem Provérbios, eu tenho certeza, tá? Eu vou achar aqui rapidinho e vou ler para você, porque tem aqui Provérbios 15. Vamos lá que eu acho ele, é rápido. Bem rapidinho. Pronto, achei aqui, ó. Provérbios 15. Olha o que o versículo 1 fala para evitar problema em todos os âmbitos e atmosfera ao nosso redor. Vamos lá. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Dá um passo atrás, amado. Talvez só o que está faltando dentro desse relacionamento, desse casamento, é dar um passo atrás. Talvez o que está faltando dentro desse relacionamento bom com os pais, para que você não tenha uma fuga desse lar, casando precocemente, traga para o seu lar um outro problema, mais problema ainda, talvez o mesmo problema que teve lá, que tem lá no lado dos seus pais, é você entender. Dá um passo atrás, recua. Kátia, mas a minha mãe não é benção, meu pai não é benção, eles são atribulados, eu não sei porque eles estão juntos, era melhor se eles se separassem, amado, amém, não se separaram, estão lá, estão juntos. Bola para frente, ser o crente em Cristo. Então você dá um passo atrás, você recua, você tem uma resposta branda para não suscitar ira, tá bom? Você tem uma palavra branda para você evitar o furor sobre essa situação. Seja bênção, seja aquele que apoia, seja aquele que ajuda. Com sabedoria, como o filho chega lá, poxa mãe, eu acho que isso, isso e isso. Depois, poxa pai, eu acho que isso, isso e isso, mas olha, eu só acho. Você não acha melhor isso? Com toda a sabedoria e toda a educação. Eu escuto o conselho dos meus filhos, eu sempre escutei. Um dia minha filha virou para mim, a Ingrid, e falou assim, nossa, sua palavra está amarga. Naquele dia, amado, eu fui para uma introspectiva, amados. Eu fui me avaliar. Falei, se ela está sentindo essa palavra amarga, então a amargura, eu preciso curar isso, porque eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser bênção. E eu fui para uma introspectiva no Senhor. E eu fui buscar no Senhor o porquê da minha voz estar daquele jeito. Porque ela sentiu aquilo. Qual era a atmosfera que eu estava gerando à minha volta. Vamos gerar uma atmosfera de paz, amados. Vamos ser bênção para a vida do outro. Vamos ser principalmente servos, obreiros aprovados. Amém? Que não tenha do que se envergonhar, que maneje bem a espada do Espírito. Mas acima de tudo, que a gente seja ganhador da nossa família, seja bênção dentro da tua casa.